Fala galera, começando mais um CDD Talk Show, dessa vez com Giovanni Silva, uma lenda, o pequeno príncipe do Vasco da Gama, um dos grandes ídolos da Desportiva. Pô Giovanni, muito obrigado mesmo por você aceitar esse convite de a gente estar aqui conversando. A gente foi uma batalha, a gente conseguiu, pô, fico muito feliz de estar aqui com você hoje. Eu que fico feliz, né? Demorou tanto, né? Mas graças a Deus eu consegui vir dar essa entrevista para você com o maior prazer, coração aberto. Vamos conversar, vamos falar do que a gente... Se você quiser perguntar, eu vou responder, pode ficar tranquilo. Ok, muito obrigado. Esse podcast aqui, o CDD Talk Show, é patrocinado pela 027Bet. Você que quer apostar, vai no link da descrição, vai estar lá o link para você poder apostar com 027Bet. E também com a Vistec, Serviço e Tecnologia, que a propaganda vem agora. Vistec Serviços e Tecnologia, limpeza e conservação, recepcionista, agente de portaria, monitoramento florestal, vigia de espaço confinado, brigadista profissional, técnico em segurança do trabalho, monitoramento por drone, vigia, operador de empilhadeira, entrega de alimentos e muito mais. Solicite uma visita. Vistec, Rua Paulo Vasconcelos, bairro Jabura e Vitória, e Rua Parnaíba, Colinos, Três Lagoas, Mato Grosso do Sul. Vistec, Serviços e Tecnologia. Isso aí, então vai lá no site da Vistec, que também está aqui no link da descrição. Você vai conferir todos os produtos que a Vistec oferece. Quer gravar seu podcast? Quer começar seu projeto? Conheça a Flowme, vem aqui para Vila Velha conhecer o estúdio da Flowme, tem a melhor estrutura e o melhor preço para você gravar o seu podcast. E o Patrocínio, né, Churrascaria Estância Gaúcha, Linhares, Teixeira de Freitas e Eunápolis. Siga lá no Instagram, o @ vai estar passando aqui na tela em algum momento. Beleza? Giovanni, assim, eu fico muito feliz de poder falar com você, já trabalhamos juntos lá na TVE, né, já me deu altas caronas para casa na época que a gente estava na TVE, morava em Vila Velha. E na TVE foi um caso que eu entrevistei Samuel Batista uma vez, a gente conversou lá na TVE, vários outros jogadores da Desportiva, e o Samuel Batista me contou lá na TVE que a estrutura da base da Desportiva era muito boa. Você assim, né, que saiu da Desportiva, a estrutura era diferente mesmo para a época? Totalmente diferente, é uma estrutura para formador de jogadores, e a Desportiva era Vale do Rio Doce, aí já diz tudo, né? Eu acho que tenho certeza, a melhor alimentação de concentração que tinha, eu não concentrava lá, morava na concentração, que eu morava perto, em Jardim América, eu só almoçava e jantava lá no clube, né? E a concentração vinha jogadores de vários estados, não só do estado aqui, mas de outros estados para jogar na Desportiva. Então essa era a formação que tinha, né? Uma diretoria que era bem profissional, vamos dizer assim, e descobria realmente grandes talentos, como vinha vários jogadores de outros estados, e aí no próprio estado tinha muitos jogadores de alto nível, então qualquer jogador que se destacava, automaticamente tinha que passar pela Desportiva, né? Alimentação boa, preparador físico de primeira, até academia, a primeira academia de musculação, eu lembro como fosse hoje, era a Desportiva que tinha, que era a equipe da Companhia Vale do Rio Doce, que era o Armando Manhago, que trabalhava, que botou a academia, que era importante naquela época, musculação para o desenvolvimento dos atletas. Eu acho que o Samuel me falou que a primeira vez que ele viu uma academia num clube foi na Desportiva, porque ele saiu da Desportiva e foi pro Rio, não lembro se foi pro Vasco, pro Flamengo. Ele foi pro Fluminense. Fluminense, um dos 4 grandes. Ele foi pro Fluminense e falou que lá não tinha o que a Desportiva tinha. Não, a Desportiva era profissional. O Armando foi... Na época, nos anos 70, 80, ele já mexia com essa parte de musculação, para fortalecer a parte muscular para os jogadores, até para o crescimento que eles fazem hoje, naquela época já tinha a Desportiva. E realmente era a base da Desportiva, depois o próprio profissional era um time razoável para bom. A Desportiva era a primeira divisão do Campeonato Brasileiro, então não precisa dizer mais nada, né? Com certeza. E em 80, né, assim, pesquisando um pouco da sua história, eu até vi e queria confirmar com você. Em 1980, você foi campeão juvenil, júnior e profissional pela Desportiva, estadual. É isso? 17, né? Em 80 você tinha quantos anos? Eu subi profissional, eu cheguei na Desportiva com 13 anos. 14, 15 e 16 eu estava no profissional. E eu, no mesmo ano, a gente falando assim, parece que a gente é arrogante, né? Parece que a gente se achava bom, né? Não é isso não, a base da Desportiva é muito boa e aprendi muito. E eu tive, você esqueceu, eu era infanto,
juvenil e júnior. Não tinha júnior, era infanto, juvenil e profissional. Tá. Então eu consegui jogar nas 3 categorias no ano de 79 e 80, né? Que aí fui campeão nas 3 categorias. Era coisa inédita naquela época, mas uma coisa boa, né? Se você destacasse no infanto e no próprio juvenil, que não era júnior, era juvenil, o treinador do profissional te botava no treinamento. Você no treinamento se destacava, era questão de tempo ele te botar para jogar um jogo valendo pelo Campeonato Capixaba. E isso foi o que aconteceu comigo. Graças a Deus, foi bem sucedido, consegui subir profissional já no primeiro ano, ser campeão e a revelação do campeonato. Foi o ano de 80, 81 e 82 eu já estava indo para o Vasco. E até uma dessas perguntas, você saiu muito... Bom, 16 anos você estava na Desportiva, você saiu daqui com 18? Com 17 eu não podia mais jogar, porque eu tinha sido convocado para uma seleção brasileira. O primeiro Mundial de Júnior que eu disputei, que em 81, eu era da Desportiva. Eu disputei, foi para a Austrália com a seleção, o treinador era Vavá e o auxiliar técnico era Tereza Santana, que era o treinador da profissional. Você vê como é que eles queriam observar mesmo jogadores de base para botar na profissional. Aí nesse 82 não teve jeito, fui vendido em 81, eu ainda joguei o Campeonato Capixaba, alguns jogos de 81, mas eu fui para esse Mundial. Quando eu voltei, o Vasco já tinha me comprado e não deixou mais jogar. Eu fiquei praticamente 4 meses sem jogar em 81, para só poder jogar em 82, já indo para o Vasco da Gama. E assim, você naquela época, sendo daqui jovem, com todo esse começo de carreira extraordinário, tinha imaginação do que viria a se tornar o Giovani ainda? Não, a gente não pensava nisso. A gente pensava eu, no meu caso, eu pensava que eu queria ser jogador da seleção brasileira. Não é com arrogância, é porque o que eu achava bonito ver você reunido e ouvindo o hino nacional com a camisa da seleção brasileira. E eu tive essa felicidade até pela Desportiva, né? Eu disputei o torneio de Cannes em 81 como jogador da Desportiva e depois em 81, no próprio ano, o Mundial de Júnior como jogador da Desportiva, depois que eu fui para o Vasco. Quer dizer, eu tive essa felicidade de ser jogador de Desportiva e participar de todas as seleções brasileiras de base, até chegar profissional, que foi depois que eu fui para o Vasco. E aí, quando você foi convocado a primeira vez para a seleção profissional, como foi a sua emoção? Porque um sonho de garoto sendo realizado. Parece até mentira, né? Eu estava no Rio de Janeiro agora, voltei dia 6, eu fui para o Rio para resolver algumas coisas, acabei vendo Vasco e Flamengo lá, que o resultado não foi tão bom. E eu passei naquele dia com um amigo meu, Roberto, que é um amigo que eu sempre... Não é o Dinamite, é o outro que o Roberto deixou a gente tão cedo, mas a gente sempre lembra. Era outro amigo que ele passou na Quinta da Boa Vista. E num portão da Quinta da Boa Vista, quando ele passou, eu lembrei na mesma hora. Eu falei, Roberto, em 1985, eu estava passando nesse portão aqui, voltando de São Januário, em frente ao portão, no segundo portão na saída, já para ir para o Maracanã ali, passando no portão, estava saindo a convocação em 85 para a seleção brasileira profissional, que o Evaristo era o treinador. Eu estava namorando com a menina até aqui do estado, e eu lembro que quando a gente não sabia que era convocado. Hoje o cara já sabe bem antes, você está na seleção. Não, a gente só sabia num dia quando até a Rádio Globo falava, a convocação da seleção é tal jogador, ninguém sabia. E eu, quando a convocação para a seleção brasileira, eu parei o carro, bem num portão mesmo, e começaram a convocação. Zagueiro, lateral direito, meio campo, tal, Giovani do Vasco. Cara, deu uma crise de choro, e você vê que até... Você fica emocionado, tá vendo aqui? Eu lembrei agora, eu só sei que eu parei o carro, eu falei, a Amadora eu já joguei, que era a seleção brasileira amadora. Meu sonho está completo, acabei de ser convocado para a seleção profissional. Estava namorando com a menina, abracei e falei assim, graças a Deus eu consegui. Meu grande sonho, que era vestir a camisa da amarelinha profissional. E foi essas 2 semanas que eu fiquei no Rio, que foi emocionante. Eu passei 2 vezes pelo portão. Eu falei que sempre que eu passo aqui, eu lembro.
Então, em 1985, foi a minha primeira convocação para seleção profissional. Pô, cara, assim, dá pra ver, a câmera vai pegar, dá pra ver no seu olho a emoção, assim, de lembrar, né, cara? E é muito gratificante. Sabe por que eu me emociono? Porque eu saí do Espírito Santo, cara. O futebol capixaba tinha uma estrutura boa esportiva, mas para você seguir a carreira como jogador profissional não era fácil. E eu estava saindo do Espírito Santo, sou de Porto de Santana, depois que eu fui morar em Jardim América, município de Caracica. E daquele menino de Porto de Santana vestir a camisa da seleção amadora, já tinha vestido. A emoção era a mesma? Era. Mas a emoção de ser convocado, aquele sonho que você imaginava um dia ser jogador da seleção brasileira. Quem foi o técnico? O treinador era o Evaristo de Macedo. Mas depois eu fui com os outros treinadores para a seleção. Uhum. Aí virou, vamos dizer, já era normal ser convocado para a seleção brasileira. O primeiro foi Evaristo. Primeiro foi Evaristo. E eu ficava até feliz porque às vezes a gente chegava num Vasco, né, para treinar e tal, aí estava saindo a convocação, a gente não não ligava. A gente ficava atento, tomara que o cara me chama, tomara que me chama. Aí os caras chegando, quando eu estava entrando no vestiário para mudar a roupa para ir treinar, parabéns, hein? Aí eu falei, parabéns de quê? Acabaram de convocar de novo para a seleção. Aí, quer dizer, virou uma coisa normal, mas com um trabalho bem feito, que eu não deixei nunca de treinar, né? Giovani era preguiçoso. Pô, eu com toda preguiça consegui chegar profissional com essas feras todas que eu joguei, então se eu treinasse então, hein? Eu treinava assim, era tudo mentira. Eu treinava assim. Rapaz, eu tava olhando se for dessas férias, pesquisei ontem, né, um pouco. Fui olhar a Copa América, fui olhar o Mundial, a medalha de prata de Seul, e olhando os nomes que você jogou, Romário, Bebeto. Eu olhei lá, eu juro que eu fiquei assim, perplexo. Dunga Tafarel. Né? Baltazar, eu sou gremista. Baltazar, artilheiro Copa de Deus. América, Na Copa América, eu vi lá que teve um jogo, acho que você e ele fizeram o gol. Eu fiquei, caramba, cara, Baltazar, velho. Baltazar deu um título brasileiro, o primeiro título brasileiro do Grêmio. Foi um golaço que ele fez em São Paulo, né? Exatamente, no Morumbi. Então, realmente, tipo assim, hoje você é uma referência para todas as crianças do Espírito Santo. E o meu motivo de estar aqui hoje conversando com você é: eu tenho 23 anos, 22, vou fazer 23. Tem gente que é mais nova que eu que acompanha aqui o canal, acompanha a página. Para saber, olha, o Giovani foi ídolo do Vasco, é ídolo do Desportivo, jogou a seleção brasileira, medalha de prata, Copa América, fez tudo pelo futebol sendo daqui do Espírito Santo. Talvez hoje uma criança está aí começando a não ver essa perspectiva pelo nível que a gente, o futebol como está hoje, né? Isso é para você saber que é possível, desde o momento que você queira trabalhar para isso. Porque não adianta você achar que querer ser jogador do Real Madrid, jogador até da seleção brasileira, se você não passar pelos clubes aqui, né? E é isso que eu às vezes falo, se o conselho fosse bom não se dava em dia, mas se eu tivesse que dar um conselho para a molecada hoje, acredita em você, mas antes de ser do Real Madrid, seja no time que você está jogando, porque se você destacar nesse timezinho de rua, de pelada, ou depois até no time profissional do Estado do Espírito Santo, você destacar, alguém vai te buscar, e hoje está muito visível. O Campeonato Capixaba hoje passa na televisão para o mundo todo vê os jogadores aqui do Estado. Então, quer dizer, a porta está escancarada. Só não vai ser jogador profissional de grande time e ter uma condições financeiras muito boa aquele preguiçoso que fala, eu quero ser jogador, mas não vou correr não. Eu quero ser jogador, mas não vou fazer trabalho físico não. Aí sim, ele não vai chegar, mas hoje está tão visível, a televisão ajuda tanto, inclusive numa situação que eu tive com o governador do estado, que era o lançamento, a TV fazendo os jogos do Campeonato Capixaba, eu falei isso, eu falei, graças a Deus que isso aí vai ser uma porta aberta para todo mundo que quiser ser jogador de futebol profissional. Mesmo jogando no Estado do Espírito Santo, tem sempre alguém olhando. Então, a porta está escancarada. Agora, basta o cara querer e lutar para chegar aonde que ele deseja. Com certeza, igual você falou. Hoje em dia, muito, né, do DVD, o cara faz os melhores momentos dele e manda para fulano, manda para ciclano, e o empresário vê. Então, os jogos sendo transmissão, sendo vistos, eles acabam ajudando todos os jogadores, todo mundo, né? É muito bom isso. E a gente ficou muito feliz. Giovani, até fiz aqui um roteiro, mas eu vou mudar um pouco do roteiro, porque eu queria falar um pouco da sua passagem pelo Espírito Santo, logo depois você volta. Mas, falando um pouco aqui da Copa América de 89. Não, Seul foi 88, né? 88. Antes da Copa América, vamos falar de Seul. E Seul eu fiquei fora da final porque eu tinha tomado cartão amarelo contra a Alemanha e acabei de ficar no final da Rússia.
até alguns jogadores, se você pegar a entrevista do Taffarel, do Bebeto, do Romário, eles vão falar que perdeu a Olimpíada porque eu não joguei. Por que eu estava? Porque aquela fase minha era muito boa, eu era o capitão do time, não era que eu era melhor do que ninguém, não é isso não. Eu era o capitão do time, que responsabilidade de capitão desses caras tudo. E eu falei, a posição que eu jogava é uma posição que se faz jogar o time. E eu estava numa fase muito boa, imediato, os clubes europeus que estavam querendo contratar também, mas eu só pensava em seleção brasileira olímpica, né? Então, a gente tinha uma seleção muito bem treinada, muitos jogadores de alto nível. Para você ter certeza, ter noção, o ataque era o campeão de 94, bom, Romário e o Bebeto. E fora os outros que tinha Neto, Taffarel no gol, Jorginho na lateral esquerda, não foi nem lateral direito. Entendeu? Vários jogadores que jogaram Copa do Mundo que também participaram dessas Olimpíadas. Me tira uma dúvida, você que vai saber falar melhor que eu. Eu confesso que eu sou um pouco leigo na questão tática do futebol. E escutando muito rádio, principalmente acompanhando o futebol lá do Grêmio, você sempre foi camisa 8, né? Assim, camisa 8. O camisa 8 é o volante que marca, mas ao mesmo tempo sai para jogar, correto? Ou é isso, né? Antigamente se jogava só com cabeça de área. E um meio campo criativo juntamente com o número 10, que era mais goleador. E mudou muito isso, né? O clássico é isso, o 5 é o marcador, o 8 eu lembro quando eu cheguei no Vasco, eu era mais um jogador de meio campo mais para frente, um segundo homem de meio campo. É o homem que jogava perto quase do atacante para chegar no gol. E o Joel Santana, em 84, 85, se eu não me engano, foi um ano que ele me colocou numa posição onde que ele achava que a minha saída de bola era boa. Vamos dizer assim, a gente fala as coisas, as pessoas pensam que a gente está arrogante, é isso. A saída de bola de trás, eu tinha um bom passe. Eu não era nenhum Pelé, não é isso que eu estou falando. Eu era um jogador que tinha um bom passe. Eu fazia o time andar. Eu tinha um bom passe. Aí o Joel me botou mais atrás, como segundo homem de meio campo, para o time sair melhor. Aí o time melhorou, eu fiquei como segundo homem e voltei a vestir a camisa da seleção brasileira nessa posição. Até porque, né, você falou do Vasco, mas no Vasco você chegou, né, se tinha um bom passe, não é à toa que você já deu várias assistências para todos o ataque do Vasco, né? Bebeto, Romário. Bebeto jogou comigo desde que eu jogava nesse esportivo, e a gente joga junto, né? Ele era do Vitória da Bahia, eu era do esportivo, a gente jogava na seleção amadora. Depois eu peguei o Roberto Dinamite, que era o ídolo maior, que não está no nosso meio, mas é o cara que marcou muito a minha vida pela amizade. Depois eu peguei o Romário subindo, depois Bebeto, eu fui para a Europa, quando eu voltei o Bebeto estava no Vasco, e jogamos junto, não só na seleção como no Vasco. Quer dizer, eu peguei jogadores também de alto nível. Aí o cara falou, Giovani jogou pra caramba. Na verdade, eu nem precisava de jogar. Os jogadores que jogavam comigo jogavam pela gente, então não precisava tanto. Era só se posicionar, acertar um ou outro passe que os caras faziam o resto. Com certeza. E falando de Seul, quem era o seu maior companheiro naquela Olimpíada de Seul? Eu não tinha o companheiro, eu tinha os companheiros, né? Tudo tinha a minha amizade, né? Pra você ter noção, o meu parceiro de quarto, que a gente ficava na Olimpíada, era 4, um apartamento para 4. Era Taffarel, Zé Carlos, falecido Zé Carlos, goleiro, Neto, e eu num quarto, 4 num quarto, entendeu? O Taffarel estava no Inter ainda? O Taffarel era do Internacional. Fez passar muito raiva com o Grêmio. Aí era a gente tinha um parceiro, o Romário era companheiro, porque eu jogava na seleção junto, o Bebeto já era companheiro, porque a gente jogava na seleção amadora junto, Mundial de Júnior, ganhamos junto, né? Dunga não estava na Olimpíada, mas outros jogadores, Jorginho. Então a gente já se conhecia há muito tempo. Então não tinha o companheiro, tinha os companheiros. Todo se gostava e se respeitava, que era o mais importante. O elenco era todo amigo, né? Não tinha aquele que se achava melhor, eu sou o melhor, não. Ali era tudo igual, tudo o mesmo nível. Se era a seleção brasileira, todos estavam juntos. Então você não podia falar assim, eu sou fera que eu estou na seleção, mas eu também estou na seleção, e aí? Todo mundo era igual, então não tinha um maior, tinha todos, né? Os maiores ali, naquele momento, que ajudava a seleção brasileira. Com certeza. Assim, a Olimpíada de Seul foi em prata, né? Foi, como você disse, foi amargo por essa questão, né? Como você disse, de não jogar a final e acabar perdendo para a atual Rússia, né? Mas na época era a União Soviética. E o primeiro título, né? Você quer falar também? Pode falar. Então, eu sei que... Eu até lembrei dessa história também, de uma história com o João Saldanha. O João Saldanha estava narrando, ele era de uma rádio, não vou lembrar qual, não.
em Seul, ele estava como comentarista, né? E eu lembro que na época ele me xingou de tudo quanto é nome, até de mau caráter, de tudo que você imaginou, ele me chamou. E aí você vê como é que as coisas acontecem. Aí depois eu fiquei chateado, falei, pô, o cara me chamar, ele pode me falar que eu sou um perna de pau, mas falar outra coisa, falar que eu sou isso, aquilo, não. Aí depois a própria pessoa que ouviu a história me comentou a história, Giovanni, não é nada disso que você está achando. O João Saldanha te chamou de mau caráter, de isso, de bandido, porque ele ficou tão chateado, porque ele achava que se você jogasse a final, você teria ganho a medalha de ouro. É, de ouro, é isso. É, ouro. Então, aí, quando me contaram a história, eu falei, tá bom, eu entendo. Ele ficou mais chateado que eu não ter jogado, porque ele achava que poderia ganhar a Olimpíadas, a medalha de ouro, do que tudo. Então, aí foi esfriando um pouco. Eu falei, não, deixa isso para lá. E, querendo ou não, isso ficou até muito tempo amargurado, né, pro Brasil. Muito. De não ter conseguido a medalha de prata, graças a Deus, em 2016, o Neymar lá na... Tinha que ser em casa, né? Já ganhou seguido, né? Já ganhou seguido do Bio. E o Brasil não estava nem na Olimpíadas. O Brasil só jogou Olimpíadas porque era sede. Exato. O Brasil não tinha classificado para a Olimpíada. Depois ganhou a segunda também, que é mais tranquilo. Aí a segunda comando dado de outro capixaba, o Richarlison, né? Richarlison, que tá fazendo história no futebol aí mundial, né? Que é capixaba, uma simplicidade gigante que merece. Simplicidade dele. Agora, ele estava em Nova Venécia essa semana, o pessoal falando que ele ele é fora do normal. Eu conheci pessoalmente, quando a seleção sub-20 esteve aqui, já conheci de nome, lógico. Merece. Tudo que está acontecendo não é por acaso, é merecedor. Ele é merecedor de tudo isso. Com certeza. Giovanni, seu primeiro título com a seleção principal foi a Copa América de 89? Assim, troféu. Rapaz, agora você me pegou. Porque eu acredito que sim, profissional deve ter sido. Na base eu já sei. Na base vale, tudo. Eu acho que sim, acho que foi Copa América. Que o Brasil estava muito tempo sem ganhar e ganhou de 89. Exatamente, que foi no próprio Brasil. Que foi no Brasil. E como é que foi essa conquista? Tinha pressão por muito tempo sem ganhar? Tinha. Nós tivemos? Não. Primeiro título? Não, acredito que não. Foi uma pressão gigante que o Brasil não ganhava a Copa América e a seleção estava em baixa. A seleção brasileira estava em baixa. E formou um grupo lá, Lazzaroni, com as dificuldades toda. Formou uma seleção, teve dificuldade no começo da Copa América na Bahia, porque o Charles foi convocado, não botava para jogar. Depois, aquela confusão que não precisava de acontecer, acabou acontecendo. Acabou o Brasil jogando na Bahia, não foi muito legal. Eu joguei, acabei perdendo a posição na Bahia, que o campo tinha que ver, era um chiqueiro. Não dava nem para jogar, porco não dava para jogar naquele campo. Imagina a Copa América, nós jogamos, então a gente tinha muita dificuldade. Aí depois saiu dali, o time mudou para jogar em Recife. Aí o Lazzaroni mudou o time todo, me tirou do time também, aí botou o time, acertou, gramado bom. Era fácil, né? Mas aí o bom é que ganhou. A gente estava num grupo vencedor que ganhou a primeira Copa América de 89 até chegar para a Copa do Mundo, que foi a classificação. Nós conseguimos a classificação em 90 para a Copa do Mundo e aí mudou tudo. Até uma das perguntas que eu queria ver com você, que pelo que eu já li, você sempre fica muito chateado dessa pergunta, mas se quiser responder, se não quiser também, fica tranquilo. Isso aqui é gravado, a gente pode cortar. O Lazzaroni te falou o motivo por qual ele não te convocou para 90? Você sabe o que aconteceu? Ele não me convocou simplesmente porque eu era o melhor jogador do Brasil naquele ano. Todo mundo sabe disso, não estou sendo arrogante. Se você procurar a história, craque do ano. Eu fui o craque do ano da revista Placar e tudo. Quer dizer, a gente fica feliz mesmo, um capixaba, com essa premiação. E eu fui vendido na hora errada. E eu fui para a Itália na hora errada. Se eu espero acabar a Copa do Mundo, que foi em 90, na própria Itália, onde que eu fui para a Itália, e espero, tranquilamente, se eu estou no Vasco, eu ia para a Copa do Mundo. Só que quando eu fui vendido, o interesse pelo Giovanni já era outro, porque ele já tinha sido vendido, tinha que ser outro vendido. Não vou responder mais nada, só vou te falar isso. O interesse era outro. E se você olhar, olha bem os jogadores que foram, né? Então, não tenho nada contra outros jogadores, são bons jogadores, são tudo, mas eles, naquele momento, eles não estavam melhor do que eu, não. Eu realmente foi uma coisa, eu encontro o Lazzaroni, falo que não fiquei chateado, mas no fundo a gente ficou chateado. Encontrei várias vezes. Era a Copa do Mundo. Era jogar a Copa do Mundo, né? Mas Deus não quis, né? Quando ele não quer, meu amigo, não adianta.
Não tem quem queira. Quando ele não quer, não tem jeito. Exatamente. Deus sabe o que faz, escreve certo por linhas tortas. É. Né? E eu falei do primeiro título, é porque eu fiz uma confusão. Você foi responsável pelo primeiro título sub-20 do Brasil em Copa do Mundo. 83. 83. Nós Que ganhamos. agora a gente teve recentemente a Copa sub-20, que deu E o Brasil acabou perdendo. E uma coisa interessante nesse Mundial, a gente fala as coisas, né? As pessoas que estão assistindo falam, pô, que cara arrogante é isso. Não, mas não é arrogância. Porque tem história tem que falar, né, é verdade. Eu sei que a gente estava em Guanajuato, no México, e ia começar o Mundial. Guanajuato é alto, né? Tem Toluca, que é, se eu não me engano, 3 mil lá, como tem La Paz. Lá era alto para você fazer uma preparação lá. Então, da Guanajuato, eu tinha sido campeão carioca em 82. E o Jair Pereira me chamou num quarto e falou assim, tudo bem que você é revelação do Campeonato Carioca, campeão carioca em 82, e isso era já em 83. Não adianta nada, você ganhou aquele título e tal, e agora você vai para o Mundial. Eu só falo uma coisa para você, você tem que ser o melhor e o artilheiro desse campeonato, para ir provar que você é bom. Aí eu, pensando bem, falei assim, rapaz, em ser o melhor, eu poderia até ser, porque eu estava numa fase boa, podia ser até o melhor do Mundial, sem arrogância, podia ser o melhor como jogador, mas ser artilheiro, na minha cabeça, era quase impossível, que eu fazia poucos gols. Você era mais o cara do passe, né? Sabe o que aconteceu? Eu fui artilheiro com 7 gols. Bola de ouro. Bola de ouro e chuteira de ouro. Quer dizer, foi uma coisa que aconteceu. Ele falou, eu falei, não é arrogância, mas o melhor poderia ter ser, mas artilheiro jamais, que eu não sou de fazer gol, acabei fazendo 6, 7, se não me engano, 7 gols, e sendo escolhida a bola de ouro do Mundial de junho de 83, o primeiro título mundial do Brasil. Aí o Brasil ganhou o primeiro Mundial. Foi a melhor safra que o Brasil teve ter ganho o primeiro Mundial? Não. É porque eles faziam alguma coisa que não era normal. Eles não convocavam os melhores. Aí o clube, como aconteceu nesse Mundial agora, vários jogadores não foram, né? Porque não deixaram. Então, naquela época, não. O Jair Pereira bateu o pé e falou, vou levar quem tiver melhor momento, e vou levar. E levou. Eu já estava no profissional, o Bebeto estava subindo no Vitória da Bahia, estava indo para o profissional, Dunga, quer dizer, levou um monte de jogadores. Não, o Jorginho na lateral, entendeu? Aí deu tudo certo. Uma safra que veio crescendo junto, né? Veio crescendo junto, Depois veio, como a gente acabou de falar, o Seul. Foi todo só mundo jogando crescendo. junto há muito tempo, né? Foi só crescendo. Pô, é muito bacana. E assim, até a gente falou um pouco, qual é a mensagem agora? Que eu acho que tá muito dolorido nos meninos ainda, a eliminação da forma que foi para Israel. Querendo ou não, assim, não é modéstia, né? Israel tem uma história no futebol. O Brasil tem outra. O Brasil é pentacampeão sub-20, né? Pentacampeão profissional, o ex é o nosso sonho. Mas ficou dolorido, eu acho, essa eliminação para Israel da forma que foi. Tem uma mensagem para esses meninos que estavam lá? Não é mensagem, não. É lembrar que o futebol é momento. E futebol se joga dentro de campo, não se ganha fora de campo. Hoje o futebol está muito igualado. E eu assisti esse jogo Israel e Brasil. Israel não ganhou por acaso, não. Ganhou porque acabou com o Brasil. Jogou e jogou pra caramba. Então, aquela mania de já ganhou, isso aí já era. Passou aquele negócio. O jeitinho brasileiro vai ganhar, não, né? Se não for profissional, se não tiver ali dedicado, não ganha, porque o futebol está muito igualado. E realmente, Israel ganhou do Brasil merecedor. Acabou a seleção do Uruguai sendo campeã mundial, entendeu? Então, quer dizer, eu torci muito, porque é uma safra boa, onde que acabou não ganhando o Mundial de Júnior, mas é uma safra que alguns vão crescer, como os outros vão continuar do mesmo jeito. 2026 está aí, né? Agora a Copa do Mundo, muito bacana disso aí. Giovanni, vamos voltar um pouco, cara, é muita história, é muita coisa, a gente fica até um pouco perdido, vai para lá e vem para cá. E eu tava olhando ontem o seu currículo e vendo, revelado na Desportiva, foi para Itália, nem vou entrar no mérito do futebol europeu, vou trazer um pouco mais para nós, o Brasil. Como é que foi quando você retorna da Europa, se eu não estou enganado, pelo que eu vi, na internet hoje em dia é complicado de achar informação certinha, você volta, né, quando você volta para o Brasil, vai para o Vasco, quando você volta para o Espírito Santo, você vem para o Rio Branco? Foi mais ou menos isso. Eu tive... 97. Eu voltei para o Brasil, eu tive ainda nos times... Eu tive em outros times. 15 de Jaú eu vi. 15 de Jaú, depois eu fui para o Botafogo de Botafogo da Paraíba. A situação era o seguinte, eu ainda tinha
uma lenha para queimar, vamos dizer assim. E eu lembro que o 15 de Jaú era o Campeonato Paulista, me convidou, fizeram uma proposta boa, eu acabei indo para lá. Até fui muito bem, graças a Deus, lá. Depois, voltando de lá, eu voltei para o estado. Aí apareceu o Botafogo de João Pessoa. Da Paraíba, né? Aí o que aconteceu? Nesse convite, o cara me ligou, era até um deputado federal lá da Paraíba. Aí ele me fez uma proposta, perguntou se eu tinha interesse. Era para mim, ele falou, faz uma proposta. Aí eu fiz uma proposta, o meu cunhado estava do meu lado, falei, fiz uma proposta, aquela proposta indecorosa, para ele não aceitar, quando estava a fim de ir. Aí o rapaz, o deputado, no outro dia ele me ligou, pode vir que eu te acerto aqui, tá fechado. Aí eu fui, foi até legal, conheci, o Mazinho estava até de férias, estava jogando na Europa, encontrei com ele lá, na cidade dele, né? Ele é de lá da Paraíba. E aí voltei. Depois de tudo isso, eu acabei sendo contratado pelo ABC de Natal, que era o Estevo, treinador, Estevo Soares, se eu não me engano. Aí me convidou para ir jogar a Série B, era a Série C pelo ABC. Eu fui para lá, né? Só que ele também, da mesma situação, fizeram uma proposta, acabou aceitando. Aí fiquei até para o Campeonato Brasileiro. Eles gostaram tanto que fizeram um contrato para o Campeonato Brasileiro. Aí, quando eu voltei para o Espírito Santo de férias, eu tive a infelicidade, como acontece com todo mundo, meu pai faleceu, aí eu não quis sair mais, fiquei por aqui. Acabei ficando por aqui, acabei jogando no próprio Rio Branco. Teve algum burburinho, assim, na época, você lembra de, ídolo da Desportiva, cria da base da Desportiva, quando volta o estado, volta para o Rio Branco? Não foi porque o Rio Branco foi o único que se mostrou interessado, né? A gente também tem que saber, né? Sim. O Rio Branco foi o único interessado e a gente parado ali, né? Vendo a possibilidade de jogar um pouquinho mais e foi aceita a proposta boa, eu acabei virando jogador do Rio Branco. Acabou, não foi uma coisa muito boa, porque o Rio Branco passava por uma situação financeira muito complicada, fizeram promessa, mas não cumpriram, mas isso não vem ao caso. Acabei voltando por uma dificuldade e acabou 97 passando. Foi aquele ano que o Ari era o treinador? Aridelso Bianchi? Eu cheguei a pegar o Aridelso Bianchi lá. Fez aquela promessa. Mas aí depois volta. Eu saí, né? Logo de imediato aconteceu alguma coisa também, ele saiu, eu acabei saindo de novo. Fiquei parado um tempo, né? E aí surgiu o Serra. Antes do Serra não teve o Linhares, não? Não, o Linhares me convidou porque eu tinha uma empresa de supermercado que ele queria fazer uma propaganda lá, desenvolveu o supermercado. Aí me chamaram, fizeram um contrato de empresário comigo, né? Uma situação boa, aí eu acabei indo para o Linhares, que foi em 97, né? 97 foi o Rio Branco. 98 você foi campeão com o Linhares, até entrar nesse detalhe. Aí foi o único time do interior que você jogou. Aí o Linhares acabou sendo campeão capixaba, né? Aí depois voltei, fiquei parado um tempo. Aí surgiu o Serra, 99. Aí surgiu o Serra, mas surgiu um empresário. Na época era a VC Comec, do Valdir Coelho, que era muito meu amigo. Você não quer jogar, não? Me ajuda lá. Não. Ele tinha muita amizade assim. Ele falou, procura um clube para jogar que eu vou te patrocinar. Eles queriam botar a empresa no mercado. Aí eu procurei todo mundo negou. O Serra tinha acabado de subir? Não, aí todo mundo negou. Os que eu procurei, né? Não vou nem falar o nome aqui que não vale a pena. Aí isso foi me machucando, né? Falei, né? Tá tudo certo. Aí o Marcos Nunes era treinador do Serra. E o Armando, muito meu amigo, conversou com o Marcos Nunes. Não, manda ele se apresentar amanhã, pode vir, eu quero. Aí comecei a fazer treinamento para emagrecer com o Armando, fazia treinamento. Tipo assim, eu só joguei hoje, amanhã eu estava correndo na praia. Joguei agora, da manhã eu já estou treinando de novo. Fui treinando para perder peso, né? E foi mexendo com o meu brilho também. Aí eu fiquei muito chateado. Eu falei, né? Vou mostrar para vocês que eu posso. Aí acabei sendo campeão pelo Serra. Primeiro título do Serra. Primeiro título do Serra. E ainda sendo escolhido o melhor jogador do campeonato, com aquela idade, 37, 38 anos. E até uma questão que eu estava olhando, você participou do último título do Linhares Esporte Clube. O Linhares que foi tetracampeão capixaba, que não é o mesmo Linhares desse aqui. Esse aqui é outra história, né? O Linhares
Esporte Clube, que foi tetracampeão. Então, o último título, até uma pergunta mesmo, linharense. Você percebia ali no Linhares, em 98, que estava decaindo? Ou não? Era imperceptível para vocês? Não dava, porque a torcida é muito fanática, na torcida de Linhares gosta muito, né? Do futebol. É um município que eu fico muito triste, porque é um município que abraçava o futebol, gostava do futebol, a galera gostava, o público ia. E eu me senti muito bem lá, né? Foi o título que eu ganhei, que eu achei importantíssimo, porque a torcida realmente motivava a gente, né? Aquele carinho, aquela estádio cheio, a pessoa... Pulsante. É muito legal. Até chegar no Serra, né? Aí é isso que eu ia falar. Você encerra um ciclo, né? Vence o último campeonato pelo Linhares, da história do Linhares Esporte Clube, 98, e vai pro Serra, que tinha acabado de subir da Série B, se eu não estou enganado, em 97. Foi. Acabado de subir e conquista o primeiro título do Serra do estadual. Então você meio que encerra um ciclo e já começa outro, que depois veio o Serra se tornar o maior campeão do século, né? Tricampeão 3-4-5, 3-4-5 depois de 2008. Então, né, fez esse Serra, o que é hoje, pulsar muito por causa desse título de 99. Foi legal porque fizemos um grupo muito bom, né? Jogadores experientes, com jogadores mais jovens, né? Eu lembro do Joelso, que era uma revelação, o Gessinho, que jogou no Desportiva, quem mais? Juninho, que era o cabeça de área, que foi o prefeito de Cariacica. O Joelso depois foi para Paraná e até Libertadores. Foi até o Cruzeiro também, ele foi vendido para o Cruzeiro na época. Então aí começaram a formar, e o Marcos Nunes, que era um belo treinador, que todo mundo sabia, Marcos Nunes fez um belo trabalho no Serra, era para ter ficado na série D, por problemas de contratual não ficou, acabou ficando o Cosminho. Que também fez uma boa campanha. Fez uma boa campanha e o Serra subiu para a Série B, pô. Simplesmente eu posso dizer que eu deixei o Serra na Série B do Campeonato Brasileiro e a Desportiva na Série B, só que depois caiu, né? Aí não teve jeito. Foi em 99 o Serra foi campeão, vai jogar a Série C contra o Fluminense. Aí tem aquela história toda, ficou em terceiro no grupo. Inventaram uma história para de repente derrubar para botar o Fluminense lá em cima e botaram o Serra para baixo. Aí 2000 vira a Copa João Avelange, todo mundo junto. Já era. Aí já era. Mas eu estava pesquisando ontem e acho que isso vai confirmar. O único time do interior que você jogou foi o Linhares. Foi. Foi o Linhares. E consta lá nos arquivos da internet, tem uma passagem sua pelo Tupi. É isso mesmo? Tupi, eu já estava morando em Vila Velha. Tupi, era Tupi Vila Velense que eles fizeram. Entendi. Foi o primeiro ano do Vila Velense, mas com a certidão do Tupi. Do Tupi, aí subiu para a primeira divisão, né? Aí ali eu já estava começando a parar de jogar, né? E o último clube seu foi o Vila Velense depois disso? Foi o Vila Velense, acabou subindo, entendeu? Acabou subindo, aí entrou meio político, né? E aí já não dava mais para participar de nada. Teve alguma escolha preferencial por ser o Vila Velense? Não, dentro de casa. Dentro de casa, eu moro em Vila Velha até hoje. Até hoje, né? Era ali treinava ali no Tupi mesmo e treinava na praia. Você sente uma falta, alguma coisa de não ter voltado para a Desportiva, talvez ter encerrado na Desportiva? Isso mexe com você de alguma maneira? Não, é questão de clube, né? O clube às vezes não tem interesse. Eu posso contar uma história aqui que não tem nada a ver comigo, mas tem a ver que você vai entender. Fábio, que está no Fluminense hoje. O Cruzeiro não quis ele mais, né? Um belo goleiro, né? Eu acho que quem está arrependido até hoje é o Cruzeiro, né? Eu acho que foi a mesma coisa na época da Desportiva, né? Porque eu acabei ganhando alguns campeonatos, mas isso é diretoria. Não é o clube, né? Não é a instituição, o diretor da época. Que não tem interesse, como aconteceu com o Fábio, que o próprio Ronaldo não quis o Fábio. Aí é outra coisa. Sim, então, mas a Desportiva sempre vai estar no coração do Giovanni. A Desportiva foi quem me deu início na minha carreira, né? E foi até interessante que quando meu pai me levou para treinar, fazer o primeiro teste na Desportiva lá no campo da Marinha, que era o Sargento Lucas, eu não fui escolhido. Quando eu voltei do treino, que eles não podiam ir no ônibus da Desportiva, quando eu voltei, meu pai me chamou no quarto, eu morava lá em Jardim América. Aí ele me chamou e falou, e aí, você passou? Eu falei, pai, não passei não. Aí ele saiu e voltou. Quando ele voltou, ele falou assim, eu vou arrumar outro treino para você. Se você passar, tudo bem. Se você não passar, você não vai jogar bola em lugar nenhum. Aí eu fui pro segundo treino.
Estava estudando no Afonso Schwab, meu pai me pegou na hora lá, que era a hora da escola, 1 hora, né? Me levou. Aí eu acabei com o treino mesmo, treinei pra caramba e fui escolhido. Na volta eu lembro como fosse hoje. O pessoal da esportiva falou assim, você já pode comer aí. Ninguém fazia isso, né? Você já pode comer aí que você já tá no time. Já tipo assim, você já foi escolhido. Aí eu alimentava lá, saía dali, que é ali perto do campo da Desportiva, aí podia andando até Jardim América, eu morava ali perto. Aí dali segui, eu falei, agora eu vou seguir, né? Quando eu botava aquele pratão de comida, aquele bifão, aquele purê lá, e eu era uma família humilde, né? A gente não tinha fartura, a gente tinha o necessário. Quando eu vi aquilo, eu falei assim, né? Tipo assim, eu não vou sair daqui mais não. Aí acabei saindo só para outro lugar, no Rio, vamos dizer assim. Show de mas parceiro, então, quanto tempo aí? 39, temos mais 20 minutos. Mas essa questão da base da Desportiva ser uma referência naquela época me impressiona pelo fato de como que nos grandes centros ainda não era isso, né? E pensando que naquela época a gente era um destaque, o futebol capixaba, né? Falando necessariamente, era um destaque. E hoje a gente está batalhando muito para tentar voltar. Você fica assim, magoado, triste de ver no nível que a gente chegou, né? No nível que a gente era, o nível que a gente chegou, tipo, a decaída. Ou feliz por ver que pelo menos a gente está voltando a pegar o caminho da crescente de novo. A crescente a gente está pegando, não é fácil, é difícil e quase impossível, mas se pode chegar, entendeu? Então, eu costumo dizer que os clubes do Espírito Santo, eles se desgastaram tanto com essa... Na verdade, eu vou falar uma coisa aqui, vão querer falar um monte de bobagem que assisti, mas a Lei Pelé não foi boa para o futebol, para os pequenos clubes. A Lei Pelé foi boa para os grandes clubes, porque os pequenos clubes formavam, hoje jogador, você forma um jogador, chega lá, o cara chega lá, oferece um dinheiro e leva na mão grande. Quanto que custa? Bota ali, você faz um jogador de alto nível, se você não fizer um contrato com ele de 100, 200 mil por mês, o cara leva ele por 30 mil, por 20 mil, tá levando. E então aí, eu acho que a Lei Pelé tinha que ser analisada, tinha que ser estudada para... realmente não é beneficiar ninguém, mas é deixar os clubes pequenos que tinha mais condições de formar, porque necessitava de formar para ter o lado financeiro, aí eles tiraram todas essas condições. Eu volto a dizer, o grande não consegue formar como o pequeno formava. O grande forma muito rápido, e aí o jogador vai para a Europa cheio de defeito. Antigamente não, o jogador que saía do pequeno ia para o grande, tinha alguns defeitos mínimo, aí lá corrigia, o jogador chegava à seleção brasileira. Então isso realmente piorou, mas quem sabe, a gente já acredita muito no futebol capixaba, jogadores para crescer, para fazer o futebol capixaba tem, agora basta eles quererem também, né? Tem muitos que acham que tem que jogar no Real Madrid, mas ele esqueceu que antes de Real Madrid tem Desportiva, tem Rio Branco, porque ele não vai chegar num time grande na seleção brasileira se ele não passar por essa, vamos dizer, essas peneiras que tem por aí. Exatamente. Assim, você fala, né, tipo, conversei com muitos ex-jogadores de Linhares quando eu fui fazer meu trabalho de conclusão de curso, falando da história do futebol de Linhares. E eles me falavam que o sonho deles quando garoto era jogar no Linhares. Era jogar no time aqui. Eu acho que o seu sonho era numa Desportiva, sempre jogar no time daqui. Hoje não é mais esse sonho. Hoje a gente vê que os moleques saindo daqui com 15, 13 anos já vão pro Atlético Mineiro, Atlético Paranaense, pro Grêmio, que tem capixaba lá no Grêmio, pro Bahia, pro Palmeiras. A ordem se inverteu dessas coisas. Tipo, hoje, como você falou, o pequeno já quase não forma mais. É muito difícil. Eu não vou falar nome, não vou falar se tá ok, mas um torneio um campeonato que eles fizeram muito tempo no Espírito Santo deu uma queda no futebol do Espírito Santo. Eu não vou falar quem é, você já imagina. Uhum. Porque quando você faz um torneio e traz os times grandes lá, veja bem, eu não sou contra os grandes virem aqui, sou até a favor, mas foi tão facilitado para os times grandes virem aqui e tirar todos os jogadores que estavam se destacando aqui, né? Aí o cara já estava destacando uma Copa que você sabe qual é que eu estou falando, não vou citar nome, que é muito meu amigo, fui criado também e saí dessa turma. E os meninos vão aqui, aí vem o clube do Rio, de São Paulo, de Minas Gerais, de tudo quanto é lugar. Aí os jogadores que estão ali mais ou menos surgindo, os caras, pum, leva. Quando você vai ver, a fonte seca, né? Aí começa difícil de formar de novo.
Então, eu acho que a Lei Pelé tinha que ser revisada pelos senadores, pelos deputados, para realmente calçar mais os times considerados pequenos, porque os pequenos, eles formavam muito bem, e os times grandes vinham e compravam. Foi o meu caso, foi o caso do Sávio. O Sávio eu não sei se foi assim, mas no meu caso a Desportiva veio aqui e pagou 12 milhões. E 12 milhões era muito dinheiro, cara. Eu lembro como se fosse hoje. Eu não tinha direito aos 15%, porque eu tinha 15 para 16 anos. E eu, na frente do presidente esportivo, falei, ó, só vou se me pagar os 15%. Ah, você não tem direito. Eu falei, eu sou de menor também, não tem direito de ir. Eu posso dizer que não vou, e aí? Ninguém pode me proibir, obrigar a ir, porque eu sou de menor. Entendeu? Então, é o que acontece. Então, essas coisas tem que ser revista, tem que dar uma chance para os pequenos poder se firmar de novo, né? Com certeza. Porque os pequenos se firmando, o futebol brasileiro volta a ser grande. Porque, por enquanto, hoje, se você falar em termos de seleção brasileira, nós não temos uma seleção brasileira. Nós temos um monte de jogador até de alto nível, mas não tem uma seleção formada para dizer vai entrar na Copa e vai ganhar. Não tem mais isso. Tem bons jogadores, mas não tem uma seleção. É complicado, né? Porque mudou a perspectiva. Antes, é outra. Você não tem mais aquele apreço aos times aqui perto da gente. Já quer... Menino, você pode estar jogando aqui no Linhares, pode estar jogando no Pinheiros. Esse Andres, né, que é do Palmeiras, ele já é do Real Madrid, né? Já é do Palmeiras. Ele vai jogar pouco aqui, já é do Real Madrid. Então, veja bem, eu não sou contra nada disso, mas eu acho que as coisas boas a gente tem que aproveitar um pouquinho para depois... Você imagina esse menino com 23 anos vendido hoje, como o Neymar foi. O Neymar, além de ter feito uma situação boa para o Santos, foi ótimo para o futebol brasileiro. Sim, você falou da Lei Pelé, eu acho que o time que mais sofreu com a Lei Pelé foi o meu Grêmio, que aí entra o caso do Ronaldinho Gaúcho. Que o Ronaldinho Gaúcho foi para a Europa, para o PSG, por causa da mudança da Lei Pelé ali naquela virada do século ali. Alguém ganhou com isso. Sim. E não foi o Grêmio. Exatamente. E não foi, né? O Ronaldinho também, foi os empresários. O Ronaldinho ganhou porque é normal, mas não foi. O Grêmio que foi o grande prejudicado. O Grêmio acabou se aproveitando, se dando mal por isso, perdeu, né? Entendeu? É a Lei Pelé que foi feita na época. Então, veja bem, eu não sei nada contra a Lei Pelé. Eu sou contra, às vezes, você tirar um jogador que está se destacando vamos dizer, no Linhares, na Desportiva hoje, aí chega lá, o garoto ganha, vamos dizer, 5 mil, é o máximo, vamos dizer assim. Vamos botar 10 mil. O jogador está bem, aparece os empresários, o dirigente olha e fala assim, ó, vê quanto está estipulado o passe dele. Aí o cara fala assim, não, ele ganha 5 mil. Pode comprar, não vai sair nem 70 mil reais, você compra um jogador de alto nível. Aí é fácil, você leva. Então, essa é a situação que eu acho que complica. Não tem como você segurar um jogador. Se você, para segurar um jogador, você tem que pagar no mínimo R$1 milhão por ele por mês. Senão, ele vai sair por mixaria, como vai ver vários aí. Sim. Entendeu? Você falou da Lei Pelé, eu lembrei que um dos casos também da Lei Pelé foi a Desportiva, né? Aquela virada de Desportiva Capixaba foi um pouco por causa disso. 2 perguntas relacionadas a isso. Você, na época, quando viu que a Desportiva se tornou a decaída geral, como é que você ficou, caramba, como é que pode um time gigantesco ficar na draga que ficou por tanto tempo? Você ficava triste por causa disso? Muito triste, muito. A formação, a Desportiva tinha tudo de bom para ser um clube de alto nível, né? E quando saiu da Vale e privatizou, eu acho que um dos grandes erros, eu não sou dono da verdade, mas um dos grandes erros foi o cara privatizar a Vale do Rio Doce e não pegar. Por que a Vale do Rio Doce não ficou com a Desportiva Ferroviária? Se a Desportiva se a Vale fica com a Desportiva, hoje nós teríamos a Desportiva na Série A do Campeonato Brasileiro, porque a Vale do Rio Doce não ia querer perder espaço porque ela tem condições financeiras, entendeu? Então, acho que essa foi uma mudança que atrapalhou bastante, né? Segue Desportiva Ferroviária, Vale do Rio Doce. Eu joguei o campeonato da primeira divisão com a Desportiva. Eu viajei para a Coreia, viajei se não me engano, para um país africano, não estou lembrado agora, que eu viajava com aquele CRVC, Companhia Vale do Rio Doce. Companhia Vale do Rio Doce. Aquelas era a roupa que a gente viajava, era a roupa da Desportiva Companhia Vale do Rio Doce, que era patrocinado pela Desportiva, quer dizer, a gente tinha mercado para tudo isso. Então, por que na verdade, muito complicado de entender. E não dá para entender. Mas e hoje você vê uma perspectiva de futuro? Por exemplo, o Rio Branco virando SAF agora,
Ontem perdeu pro meu Linhares, Paulo Pacheco, muito obrigado. Mas brincadeira à parte, mas começando agora, virando SAF, tendo investimento, aporte, começa a olhar os holofotes, a Desportiva fazendo um trabalho de formiguinha, fazendo todo um trabalho antes de se tornar SAF, que também é muito importante, né, de você se preparar a casinha para quando o investidor chegar, tá tudo organizado. Você vê com bons olhos essa movimentação? Apesar que o Vasco hoje é SAF, mas também não está tão bem. Né? O Vasco eu acho que é muito, na linguagem do futebol que a gente brincava na época, é muito cacique e pouco índio, né? É importante isso. Todo mundo querendo mandar e poucos querem trabalhar, né? Mas eu acho que, primeiro que a SAF não vem, ela não bota dinheiro por acaso, ela tem que ver. O que você tem para me oferecer? É um investimento, né? O cara quando investe, ele quer de volta. O que você tem para me oferecer? Tem um estádio, já é uma grande coisa. Então, tem muitas coisas que os caras se enganam, entendeu? E deixar os pepinos para depois porque a maioria desses clubes aparece tudo dívida. Hoje, por acaso, a gente está falando aqui hoje, o teu Grêmio já apareceu um problema. Você já viu, né? O problema é pesado, entendeu? E quem vai pagar essa conta? Exatamente. Vai cair na conta do clube. Na verdade, como eu te falo, às vezes você acha que não, mas vai cair na conta do clube. Que na verdade o Grêmio ali, o que aconteceu? Quem construiu a arena foi a OAS, uma daquelas empresas da Lava Jato. Certo. Odebrecht, aquela galerinha toda. E essa empresa OAS faliu, quebrou e tal, decretou falência. Mas o Grêmio tem um contrato ainda com essa OAS, que virou outras empresas lá que assumiram o contrato. Por causa de uma dívida da OAS, a justiça quer leiloar a arena. Mas o Grêmio continua com o contrato. O Grêmio tem respaldo. Até 2032, a arena, o Grêmio joga na arena. Pronto, acabou. O problema é o Olímpico, que é o antigo estádio do Grêmio. Abandonado. Tá abandonado. Por quê? Porque é do Grêmio ainda. E o Grêmio só vai dar a chave do Olímpico para essa empresa o dia que a arena for do Grêmio, que é o contrato, esse acordo, entendeu? Tá bom, tá se calçando, né? Ele tem um respaldo, mas mesmo assim é um problema, porque aí vai que assumir outra empresa que quer mudar alguma coisa. É uma dor de cabeça. Esse é o problema. E o estádio do Grêmio é muito lindo. Ficou muito lindo. Eles saíram do centro da cidade, que era o Olímpico. A Zenha. E hoje está abandonado. Eu vi lá que está mato até. Abandonado total. Mas é porque eu estou te falando, a SAF é estudado. Os caras que botam dinheiro não são bobos como imaginam, não, tá? Os caras pensam duas vezes. E eles não estão errados, estão certos. E ninguém chega num clube, eu vou pegar o Jabuti Futebol Clube e vou investir tanto. Não é assim não, cara. Eu quero saber o que tem. Eu vou investir. Eu sei que eu não vou ter um retorno imediato, mas vou ter aqui na frente. Mas o quê? O que o clube da SAF tem o clube tem para investir, para botar a SAF nessa parada que é uma situação complicada. Com certeza. Eu até brinquei com o Paulo Pacheco, mandar um abraço também pro Antunes, que é o dono da empresa, que vai ser o presidente da SAF do Rio Branco, que a gente tem que vir aqui conversar para ver se a gente é parente. Beleza? Vim aqui porque eu sei que não é, mas só para ver, pô. Do nada apareceu lá, Antunes compra SAF do Rio Branco. Foi, oi, quase falaram para mim. Que bom, né? Não, maravilhoso. Então é isso, né? Eu acho que o futebol capixaba e brasileiro segue, né? Vai ter essa toada nova. Por exemplo, o Cruzeiro virou SAF. Tá muito bem, tá caminhando. É melhor que estava antes, tava na Série B, tá na Série A agora, tá tranquilo. Botafogo. Mas as finanças ninguém fala. Mas isso aí é um problema. É outra coisa. Porque a SAF você vende futebol, né? A associação aí é outro problema lá. Deve ter um monte de pepino na justiça, né? Jogador que não recebeu. Exatamente, mas isso aí... Como tem aqui, como tem em todo o Brasil, é normal. Exatamente. E aí, igual o próprio Botafogo tá muito bem com a SAF. Só o Vasco que é o problema. O Vasco sempre foi problema, hein? E vamos agora falar um pouco do lado do Vasco e tal. Como é que você ficou, assim, né? Até um assunto delicado, a perda do Dinamite, cara. Como é que foi pra você, assim? Na verdade, eu nem fui no enterro do Roberto. A Liliane, que é a esposa, com o Rodrigo até falei, mas com a Liliane eu não falei, até hoje eu não falo, porque eu não tenho argumento, eu não tenho palavra para falar. Roberto é um grande amigo que eu fiz no futebol, né? Roberto é um grande amigo do futebol e da vida. Roberto, quando eu tive o primeiro problema de saúde e fiquei quase não conseguindo andar, ele veio aqui me visitar junto com a Liliane. Roberto na verdade, era um amigo de verdade. E quando ele faleceu,
todo mundo pergunta, pô, você não vai no velório lá em São Januário? Eu falei, pô, vou no velório fazer o quê? Eu quero ver o Roberto ali deitado, morto. Será que eu aguento ver um negócio desse? Eu prefiro não ver. Eu prefiro ficar com a imagem dele, aquele sorriso dele, aquele de brincalhão, que às vezes nem falava nada com a gente, só olhava e ria, a gente sabia que dava errado. Entendeu? Então foi... rapaz, eu até me emociono de falar que o Roberto foi um amigo que eu fiz. A amizade de vocês dois é algo... A única coisa que me deixou mais ainda é porque eu fiz aniversário 6 de abril. E 6 de abril eu não recebi a ligação dele. E ele fazia dia 13. E nem eu consegui ligar para ele. Não tinha como. Eu falei assim, pô, hoje é dia 6. Eu sempre recebi a ligação dele no meu aniversário. E dia 13 de abril é o aniversário dele. Eu falei, caramba, eu não vou poder ligar mais para ele. Foi uma perda irreparável, mas a vida segue, né? Segunda vez que eu faço te emocionar aqui. Os amigos é assim, cara. A gente não aceita. Eles vão assim e dão adeus e a gente fica aqui pensando na amizade, no que eles têm de bom. E Roberto foi um cara de um caráter, uma amizade gigantesca. E vai ser guardado, né? Guardado. Agora eu me emocionei mesmo, porque eu lembrei de tudo. Passa um filme, né? Totalmente, jogando assim, um filme. O primeiro contato seu com o Roberto lá em São Januário? 82, quando eu comecei a treinar no profissional, o Joel, o Lopes chamou alguns jogadores para completar o treino, que eu era do Júnior, eu completei o treino, acabei esse treino treinando bem, e o Lopes já avisou, ó, fala para lá que ele não volta mais para o Júnior, ele está aqui no profissional. Eu subi naquele ano, 82. E ali a gente via, né, o respeito, o carinho, o maior ídolo do clube. E você saindo do Espírito Santo, jogando com ele lá, o que você acha? Fala assim, cara, é um sonho. Dá vontade de chamar o cara, me dá uma beliscada aí para ver se é verdade. Tô jogando contra o Roberto Dinamite. Aí vai jogar no Maracanã contra o Zico, contra o Fluminense, pô, é só Deus. Eu acho que Deus me deu até mais do que eu mereço. Mas uma das coisas que a gente sabe, as perdas que a gente tem é aquelas perdas que deixa saudade. Se eu pudesse voltar ao passado para ver tudo isso, né? Mas quem sabe? Quem sabe Deus tem o melhor. Isso eu não tenho dúvida. Mas, Giovanni, você é ídolo do Vasco, do tamanho que é. Ídolo da Desportiva, do tamanho que é. Tenho certeza que foi tudo recompensado do mesmo tamanho. Assim, todo o seu nome na sua história, o seu carinho hoje, tenho certeza que você vai pro Rio, ou aqui mesmo, não consegue andar na rua, o pessoal quer tirar foto. Já fui várias vezes com você no estádio vivo, o pessoal gosta muito da sua pessoa, então esse carinho é muito... Eu vejo o Galvão Bueno falando do Galvão agora, né, fala, pô, o Ayrton Senna e o Pelé me ensinaram que o carinho das pessoas é a sua maior resposta sobre aquilo que você fez na sua vida. E eu acho que esse carinho você tem muito por todo mundo. Eu estava no Rio agora, no Maracanã vendo o jogo, Vasco e Flamengo. Antes do jogo tinha um rapaz em pé com a camisa do Vasco, ele era do pessoal da TV do Vasco. Aí ele chegou para mim e falou assim, pô, você lembra aqui, ali na entrada pro túnel mesmo, para entrar pro estádio, assim, vendo o campo ali. Aí você lembra que quando eu ficava aqui vendo, você pegando a bola lá do meio campo e o Valdir, que era um roupeiro que tinha, o segundo roupeiro com a bolsa aberta assim, e eu chutando a bola, posso acertar a bolsa? Eu falei, cara, você lembra disso? Cara, pô, lembra disso. E não esqueça, fala isso para todo mundo, quer dizer, o cara lembra da gente. Pô, teve uma época que eu cheguei num lugar, o cara tava demorando a servir, eu pedi, o cara demorou a servir, aí eu tava com meia fomezinha, aí fiquei meio chateado. Aí o rapaz, o outro garçom, vai lá e falou assim, ó, o cara tá lá, não tá aguentando, ele não tá conseguindo nem te servir, você é o ídolo dele. Eu falei, caramba, eu fui lá pedir desculpa, né? Isso tem muito tempo, mas aconteceu aqui no estado mesmo. Quer dizer, a gente fica vendo, né, que carinho. E aí eu fico pensando, grande coisa que eu sou, né? Que grande coisa que eu sou, né? O personagem Giovanni. Que grande coisa que eu sou, mortal, dependente unicamente do Senhor e sendo
do Espírito Santo, de Porto de Santana, morando em Vila Velha, e pessoas com o maior carinho. Uma senhora me deu um abraço um dia desse no Rio, que eu chorei. Eu falei, cara, não acredito que a senhora tem esse carinho tão grande por mim. Eu falei, não sabe, menino, que eu tenho por você. Gosto tanto de você. Estou te vendo, me viu mais na televisão do que pessoalmente. Aquele dia, levanta a pipa de qualquer um. Você tá para baixo, aparecem essas pessoas e levanta seu astral. A mesma coisa, você está na televisão, Vasco e Flamengo, daí está na televisão passando Vasco e Flamengo. Amanhã tem Vasco e Flamengo, Vasco e tal, Giovani e tal. Aquilo ali ressuscita a gente. A gente tem essa emoção. E isso é muito bom. O seu apelido acho que diz muita coisa. O pequeno príncipe, né? Pequeno de estatura, mas príncipe de gigante, de tudo que é. Eu sempre falo que eu até acho que eu sou pequeno, mas príncipe, eles botaram, eu abracei, porque a Dulce Rosalina que inventou, né? Depois do Mundial de Júnior, quando eu voltei, bola de ouro, esteira de ouro. Meu pequeno príncipe ficou até hoje. Até hoje a torcida sempre fala, né? Com entendeu? certeza. Aí um dia desse eu estava vendo Mauro Galvão falando da seleção do Vasco. O Acácio, eles formando a seleção dele. Todas as seleções que os caras formavam, eu era o meio campo, era o 8. Eu falei, caramba, os caras gostavam de mim mesmo, hein? O Mauro Galvão já foi campeão com o meu Grêmio. Parceiro, quantos minutos? 1 hora em ponto? Então vamos encerrar. Giovani, muito obrigado. Não tenho palavras para te agradecer. Você tá aqui batendo esse papo, cara. Eu fico muito feliz de tirar um pouco da sua história, de puxar um assunto que o seu olho fica todo lacrimejado, que é assim, o papo com o Roberto, né, que você lembrou, a primeira convocação para a Seleção Brasileira. Eu fico muito feliz, porque você já veio em outros podcasts, eu pensando, falei, cara, como é que eu posso tirar algo diferente do Giovani? Eu acho que eu consegui. Eu fico muito feliz mesmo por você ter topado, por você ter, né, vindo aqui, mesmo com toda a dificuldade que foi, o local não era achar aqui, né, GPS e tal, mas agenda. Muito obrigado mesmo, Giovani. Eu te agradeço. Eu vou até lembrar de uma coisa, teve outra perda que a gente teve no futebol, que foi Daniel Gonzalez, é um gringo, um uruguaio que morreu no acidente na entrada do túnel da Rocinha, e foi quase a mesma coisa. Aí no outro dia eu tô lá vendo a foto, aí tem uma foto, ele jogando baralho e eu abraçado com a mão no pescoço dele. É a mesma coisa do Roberto, essa amizade que a gente faz, a gente fica no mundo da lua. Mas uma coisa mais importante, mais legal do mundo, a emoção, ela vai lá no fundo do coração, porque quando é sincero, as lágrimas descem, né? Com certeza. Não tem jeito. E o Roberto vai estar sempre aqui. Eu, até hoje, como eu te falei, não visitei Liniane, e talvez eu não visite quando eu for no Rio, porque eu não consigo olhar e ver. Quando eu olhar para ela, eu vou ver aquele sorriso daquele cara boa praça, aquele cara humano, que era o Roberto Dinamite. Pô, mas... E eu te agradeço pelo convite. Que isso. Falo muito. Não, mas aqui é pra falar. Relaxo muito, me emociono muito. Mas uma coisa eu posso dizer para você: Deus tem me dado até mais do que eu mereço. Tenho certeza que tá dando tudo que você realmente merece, porque o cara que você foi realmente é muito brilhante. E eu só tenho a agradecer. Obrigado, amor, de coração. Um abraço, valeu. Valeu. Galera, mais um CD do Show encerrando. Siga as nossas redes sociais. Siga lá a Churrascaria Estância Gaúcha no Instagram. Venha fazer seu podcast. Venha fazer seu podcast aqui na Flome, em Vila Velha, os melhores preços e a melhor qualidade de estrutura Flome para o seu podcast. 027Bet, a sua casa de aposta do futebol capixaba. Clique no link da descrição para apostar. E Vistec. Propaganda da Vistec agora para encerrar. Valeu! Vistec Serviços e Tecnologia, limpeza e conservação, recepcionista, agente de portaria, monitoramento florestal, vigia de espaço confinado, brigadista profissional, técnico em segurança do trabalho, monitoramento por drone, vigia, operador de empilhadeira, entrega de alimentos e muito mais. Solicite uma visita. Vistec, Rua Paulo Vasconcelos, bairro Jabura e Vitória, e Rua Parnaíba, Colinos, Três Lagoas, Mato Grosso do Sul. Vistec, Serviços e Tecnologia.